Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Nosso café com fé de hoje, sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Seja muito bem-vinda, sejam muito bem-vindas. Louva a Deus pela vida de cada uma de vocês. Graça e paz do Senhor esteja conosco nesta sexta-feira. Já pegue a sua Bíblia, já pegue o seu café, para que a gente possa fazer o nosso devocional diário. Hoje um pouquinho mais tarde, rinite alérgica me pegou de jeito de ontem para hoje. Acordei com a garganta bem ruim, então precisava primeiro aquecer a voz para poder vir conversar um pouquinho com vocês, né? Hoje, especialmente, então, um pouquinho mais tarde. E eu gostaria de refletir com vocês a respeito de uma pregação que eu ouvi ontem e que tocou muito ao meu coração e acredito que cabe muito no nosso contexto. Então, hoje nós não iremos estudar as lições de uma mulher da Bíblia, ao contrário, nós iremos falar um pouquinho sobre a história de José. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, muito provavelmente você já ouviu falar sobre José em algum momento, né? A história de José, vocês estão me ouvindo bem? Porque tá um barulhão aqui de caminhão passando e eu tenho a impressão que vocês não estão me ouvindo bem. A história de José acontece lá em Gênesis 38, a partir do versículo 38, se você quiser acompanhar na Bíblia. Nos diz que José, ele era o filho caçula, né, dentro da sua casa, o filho caçula dos seus pais. E José teve um sonho. E nesse sonho, José vai e conta para os irmãos dele, né, sobre esse sonho. Ele vai e conta para os irmãos que ele tinha tido um sonho e que nesse sonho eles estavam, né, todos ao redor de José e veneravam José, né? E aí os irmãos de José se incomodaram com isso, né? Sentiram inveja, raiva, porque o fato de José ser o caçulinha, ele já era... os irmãos acreditavam que ele já era bajulado, né, pelos pais. E aí, o que aconteceu? Os irmãos venderam José, né? José foi vendido. E aí, José passou por inúmeros acontecimentos, né? José foi vendido pelos irmãos, José foi preso, José foi esquecido, José foi tentado, a mulher do faraó tentou José. José passou por inúmeros acontecimentos. Ele passou por diversas provações, por diversos obstáculos. Bom dia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe. E parecia que aquele sonho que José tinha tido de governar, né, de reinar, de que as pessoas o venerariam, parecia muito distante. Porque quanto mais José avançava, mais dificuldades iam surgindo. E aí parecia que José nunca ia sair do lugar, né? Porque era tanta coisa que ia acontecendo com ele, que se você for ler a história de José e estudar, você fala, meu Deus, como que ele deu conta de passar por tudo isso, né? Então, José teve muitos obstáculos, teve muitos desafios no caminho, mas José tinha um dom, que era o dom de interpretar sonhos, um dom que o Senhor Deus tinha dado a ele. Lembra que a gente já falou muito que todas as pessoas, todos nós, né, somos criados com um plano perfeito do Senhor. Da mesma forma, os nossos filhos já virão para nós com um propósito estabelecido, né, por Deus. Eles já têm uma missão a cumprir. E o nosso papel enquanto mães será ajudar, né, as nossas crianças, os nossos filhos a cumprirem a sua missão. Então José interpretava sonhos. E aí o faraó teve um sonho e alguém se lembrou, né, de José lá na prisão, que José interpretava sonhos. Então o faraó mandou chamar o José
O José interpretou o sonho do faraó, bem resumidamente, tá? Depois vocês podem ler. E aí, o que José tinha dito se concretizou, de fato aconteceu. E aí, por esse motivo, o faraó deu a José o governo do Egito. José se tornou governador do Egito. Mas isso depois de ter passado por várias provas. Por um tempo de muita espera. A Bíblia não fala exatamente quantos anos foram, mas provavelmente sim foram anos, não foram dias, né? E aí por que eu lembrei da jornada de tentante? Porque é justamente isso, né? Muitas vezes quando você acha que está tudo bem, e isso aconteceu na minha jornada, né? Quando eu pensava que estava tudo bem, que agora vai, que as coisas vão dar certo, aparecia uma nova dificuldade, surgia alguma outra situação que a gente precisava acolher, né? E aí, em muitos momentos eu me questionava, Senhor, será mesmo que eu vou conseguir ser mãe, né? E eu tenho certeza que José já deve ter, José na sua história, na sua jornada, deve ter questionado com ele mesmo no interior dele, né? Por que é que ele estava passando por tudo aquilo, né? Quando, na verdade, era um tempo de preparação. Todas as dificuldades, todas as batalhas que José viveu, o prepararam para se tornar rei do Egito. Governador do Egito, perdão. E aí, quando os anos de seca vieram, como José havia previsto, né, interpretando o sonho do faraó, os irmãos dele precisaram de ajuda para poder se alimentar seus pais, alimentar a casa de José. E tudo aquilo que José tinha passado, ele poderia muito bem odiar os irmãos, poderia muito bem ter raiva, mas não, ele acolheu os irmãos, deu a eles de comer. E na nossa jornada de tentante, muitas vezes a gente se sente sozinha, chateada, frustrada, né? Às vezes até se perguntando se Deus nos esqueceu. E eu vejo muito o agir de Deus na história de José e na vida de cada uma de nós, né? Porque as batalhas, as dificuldades, as provações, elas nos preparam para de fato avançar, para de fato quando a bênção chegar, né? Assim como quando José se tornou governador, ele estava pronto para ser governador, para quando você se tornar mãe, você também esteja pronta para ser mãe, né? E eu ouvi uma frase ontem que eu guardei para trazer para vocês, que foi assim: as suas dificuldades, o lugar onde você está, aquilo que fizeram com você, não define quem você é. As suas escolhas, aquilo que você de fato se propõe e quer fazer, isso sim determina o seu futuro, determina a sua história, determina o teu sucesso. Adão caiu estando no paraíso. Jesus resistiu estando no deserto. Então, independente da situação que você esteja vivendo, do quanto pareça difícil e distante o seu positivo chegar, compreenda que toda dificuldade é uma preparação, é avançar. A cada batalha que você vence, você avança uma casa. E a sua decisão, né, do que fazer a seguir, de como agir, de insistir ou desistir, é que vai realmente te trazer o seu bebê. E essa semana eu até conversei com uma de vocês que me disse que estava triste, chateada e pensando que ia parar por aí. E tá tudo bem você parar, você desistir, você cansar. Só que a gente vê na história de José que ele passou anos, né? Pagou por coisas, por erros que ele nem tinha cometido, mas tudo foi preparação, tudo foi tempo para que quando ele se tornasse governador ele estivesse pronto, né, para receber a bênção. Então, se for para desistir, precisa ser algo que está muito bem trabalhado no seu coração, porque a gente sabe que o tempo ele não volta. No caso da mulher, ele é ainda mais traiçoeiro, vamos dizer assim, porque se você desistir hoje do seu sonho de ser mãe, talvez não dê mais tempo para depois se arrepender e voltar atrás. Então, se você
realmente acredita que tá pesado, que tá cansada, que não dá conta, que não é para você, descanse, pare, reflita, olhe para aonde você já está, o quanto você já avançou, não para o que ainda falta fazer. A gente tem uma tendência natural a olhar para o que ainda falta, né? E se esquece de tudo que a gente já viveu. Quantos anos você já está nessa luta, todos os tratamentos, tudo que você já fez, né, para realizar o sonho de ser mãe. Se você parar e desistir agora, você vai ficar em paz com isso, com o seu coração? Porque isso precisa ser muito bem trabalhado dentro de você. São decisões que o tempo não perdoa e muitas vezes não nos dá outra oportunidade ou outra chance de voltar atrás, né? E a culpa, inclusive no domingo, no nosso Café com Fé especial, a gente vai falar sobre a culpa, que é um dos inimigos da fertilidade, né? Todos os domingos a gente tem trabalhado um dos inimigos da fertilidade. Nós já trabalhamos o tempo, nós trabalhamos o medo no domingo passado, e nesse domingo agora nós vamos trabalhar a culpa, né? E a gente precisa estar com o coração leve para seguir, né? Se você vai continuar tentando, tá cansada? Para, descansa. Se dê um ciclo, 2 aí para poder respirar, para poder viver uma vida normal, né? O indicado é que a gente siga vivendo a nossa vida enquanto o positivo não chega, né? Porque quanto mais ocupada a cabeça estiver, menos ansiedade, menos frustração a gente vai carregar. Mas eu sei que nem sempre é possível, né? Muitas de vocês estão concentradas e focadas nesse objetivo que é difícil desligar. Mas às vezes você não precisa desistir. Você só está precisando descansar para retomar de novo a sua jornada, né? Na história de José a gente viu que ele passou por muitas dificuldades e quando ele foi chamado por Deus, ele estava pronto. Ele não reclamou, ele não pestanejou, ele não questionou, né? Ele foi. No tempo de Deus ele foi chamado e ele foi. E assim também será com nós. Foi comigo, será com vocês. No tempo certo o Senhor fará acontecer e você precisa estar pronta para receber a sua bênção. Se você está cansado, existe uma tendência natural a reclamar, a murmurar. Isso não só desagrada a Deus, mas também afasta seu filho de você. Porque o bebê que virá para o seu ventre, essa criança, ele quer alegria, ele quer amor, ele quer ser bem recebido, muito amado. Quanto mais pesado tiver, quanto mais cansativo tiver, mais esses sentimentos ruins você acaba passando para ele. Ainda que ele não esteja ainda contigo, mas ele está lá junto de Deus esperando que você esteja pronto para recebê-lo. Então é importante que a gente realmente reflita sobre o que tem vivido, sobre tudo que já viveu, né? Tá cansada, tá pensando que tá pesado? Olha para o que você já fez, para o que você já viveu. Não olha para a incerteza, para aquilo que você ainda precisa fazer, né? A minha jornada, várias vezes eu ia no médico feliz da vida, achando que estava tudo bem, o médico me olhava e falava: "Ih, Marcele, apareceu outra coisa aqui, agora vamos ter que tratar essa outra coisa". Aí tratava, chegava lá no médico, ele: "Ih, Marcele, de novo, agora outra coisa". Era um banho de água fria a cada consulta. Mas chegou o dia em que meu médico falou assim: "Uau, agora sim, a gente está pronta". Chegou o dia. Assim como o seu dia também vai chegar, né? Não existe luta, não existe provação que dure uma vida. É um período, é uma preparação, né? E é por isso que eu digo que a dificuldade para engravidar não é um castigo. É um chamado para que você se prepare. Para quando a sua bênção, o seu milagre chegar, você esteja pronta para maternar. Para ser a mãe que você realmente merece ser para o seu filho. Todas essas dores, todas essas lutas que você passa, elas precisam ser trabalhadas agora, na sua jornada, né? Esse é o meu papel aqui enquanto mentora, enquanto terapeuta, para que quando o seu bebê chegar, você esteja pronta para ser mãe. Tudo que você viveu na jornada, tudo que te machucou, tudo que te dói, tudo que você carrega, precisa terminar em você. Lembra? Adão caiu no deserto, Adão caiu no Éden e Jesus sobreviveu no deserto. Não é o lugar onde você está, é a decisão que você toma e a atitude que você tem. Independente de estar no deserto ou estar no paraíso, é a sua decisão
quem vai determinar, né, o seu futuro e o futuro do seu bebê. Está nas suas mãos decidir isso, né? E coloque nas suas orações, né? Converse com Deus. Eu falo muito, vocês me perguntam muito e querem muitas respostas prontas. Eu não tenho, mas com certeza aí no seu coração você tem. Aquilo que grita forte aí. A gente sempre sabe o que fazer. A questão é que às vezes a gente não tem coragem de tomar as atitudes e fazer aquilo para o qual Deus está nos chamando. E se você está vivendo uma dificuldade para engravidar, significa que Deus já te chamou. Você já foi escolhida por Deus. E com certeza Ele está te preparando e te capacitando, porque o bebê que virá para você vai precisar ser muito bem maternado e amado, porque existe um grande propósito de Deus para a sua vida e para a vida do seu filho. Então receba com sabedoria, com alegria, com amor, compreenda qual é o seu papel na sua jornada para engravidar. Para que o Senhor Deus está te chamando, né? Seja no paraíso ou no deserto, a sua atitude é quem determina o seu futuro. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, chego em tua presença para te louvar e te agradecer, Senhor, bendizer. Quero te pedir que nos perdoe por todos os pecados, pelas vezes em que não compreendemos, Senhor Deus, em que duvidamos da tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Te peço que a cada lugar, a cada lar onde essa palavra chegar, o Senhor Deus possa entrar, Senhor, com providência, determinando, Senhor, uma nova história, Pai. Que todas as mulheres que oram e pedem, Senhor Deus, pelo seu filho, pelo seu milagre, sejam ouvidas, sejam atendidas e que possam compreender, Senhor Deus, para o que elas estão sendo chamadas. Que o Senhor Deus entre com providência, ó Pai, em cada história. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nos abençoe e nos guarde. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco neste dia. Que abençoada seja a sua sexta-feira. Gratidão. Um beijo no coração. Deus abençoe.